Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos de volta, gente. Mais um bloco, mais uma aula sensacional de física. Eu sou o professor Matheus Tainan, professor, né, dessa matéria, dessa coisa linda, dessa coisa maravilhosa chamada física. Hoje, gente, hoje é dia, hein? Hoje é dia de continuar as nossas aulas sobre dinâmica. Hoje também assunto extremamente importante, tá? Extremamente utilizado, né? Extremamente cobrado no vestibular. Hoje falaremos de queda livre e lançamento vertical. Hoje a estrela do show é o nosso querido Galileu Galilei. Beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez. Como é que tá aí? Como é que tá do lado daí, gente? Estamos conseguindo entender? Estamos absorvendo os conteúdos? Tá dando tudo certo? Espero que sim, hein? Espero que sim. Deixa aí no comentário. Deixa aí, falando aí o seu feedback. Professor, não gostei. Professor, faz de novo. Professor, tá legal, continua assim. Fala pra gente como é que tá indo. Tá? Projeto Construindo Vencedores. Aqui, meu querido, aqui a sua aprovação tá garantida. Tá? Assiste as aulas, faça os exercícios, olha o material. O slide tá aqui, ou tá aqui. Tá um desse lado aqui, acho que tá aqui. Tá ali o material, o slide tá aí. Vamos fazendo os simulados, vamos resolvendo as questões, porque exatas, gente, tanto matemática quanto física, é construção. Se você não fizer, não vai sair do lugar. Beleza? Então, conto com vocês, contem comigo e vamos lá falar sobre essa coisa incrível chamada de física. Olha que coisa linda, ó, lá na tela para vocês. Tem muita informação, professor? Sim, tem muita informação, porém, isso daqui a gente precisa saber, tá, gente? Quando cai questão teórica sobre esse maravilhoso aí, ó, o cara era bonito, hein? Galileu Galilei, a gente precisa saber de alguma parte teórica, tá? Bota aqui pra mim. Infelizmente, gente, essa parte a gente precisa saber, tá? Ou pelo menos a gente precisa comentar, tá? Eu preciso passar pela história do cara, porque às vezes a gente fala de fórmula e você não sabe nem de onde ela saiu, né? A gente só aceita que ela existe, mas é óbvio, tá? Que teve um cara por trás, teve um cara ali que pensou, que escreveu aquilo ali. Então, vamos lá, vamos falar deste cara maravilhoso. Galileu Galilei, tá aqui a época, né, em que ele viveu. Foi um cientista, olha lá, físico, astrônomo e matemático italiano, amplamente reconhecido como o pai da ciência moderna. Beleza? Muito provavelmente você ouviu falar dele, né? Lá nas outras aulas, nas aulas de filosofia, professor Luiz, né? Então ele deve ter falado um pouquinho para vocês sobre esse Galileu Galilei. Então, voltando. Então ele nasceu lá na Itália, né? Em fevereiro. Estudou inicialmente medicina. Tá? Se interessou por matemática e física logo depois. Lecionou nas universidades de Pisa e Pádua. Então, olha só, gente. Ele falou sobre astronomia. Tá, principalmente, ele era o cara, inclusive, ó, a gente vai falar sobre isso lá na aula sobre leis de Kepler. Ele era o cara que tinha ali os telescópios mais sinistros da época, tá? Os mais, assim, os mais boladões, assim, aquele lá que você olhava e falava, é esse aí. Então ele se interessava muito por astronomia, tá? E por isso que ele falou um pouco, né, sobre o movimento dos corpos, tá aqui logo embaixo, o movimento dos corpos, formulando bases da mecânica e desafiando as leis aristotélicas. Olha que nome difícil, gente. Então vamos voltar lá, ó. Ele, junto com o Copérnico, tá? Apoiou a teoria heliocêntrica. Contexto histórico, tá, gente? Estou falando de contexto histórico. Felizmente ele teve muito conflito com a Igreja Católica, né? Então ele foi julgado, né, pela Inquisição e foi condenado à prisão domiciliar, tá? Pelo restante da vida. Então, mesmo com tudo isso, é óbvio, deixou contribuições sensacionais, contribuições fantásticas para a nossa física como ela é hoje. Beleza? Então, ele falou um pouquinho sobre esses dois conteúdos, gente, sobre queda livre e lançamento vertical. Enem 2022 caiu uma questão extremamente interessante, tá, sobre isso daqui. Eu estou preparando uma aula ali só com resolução de exercícios, para a gente treinar, né, como se fosse ali um pequeno simulado. Vou trazer para vocês somente questões de Enem, né, e também de vestibular. Volto a dizer que as nossas questões aqui, a maioria, tá, 98% delas são sobre vestibulares no geral. Então, eu estou preparando umas aulinhas ali só para resolução de exercícios, para ver se a gente está sabido dos nossos conteúdos, tá? Na tela então para vocês, queda livre é a primeira parte da nossa aula. Queda livre é o movimento de um objeto que cai sobre a ação da
gravidade. Gente, a gravidade vai ser a nossa estrela aqui, tá? Ela que vai falar quase tudo aqui sobre os nossos conteúdos. Porque a gravidade, neste caso, amores, ó, sem resistência do ar, tá? Sem resistência do ar. Ou qualquer outra força. Então, note que se eu deixar essa caneta cair aqui, beleza, ela vai cair com uma certa velocidade, certo? Certa aceleração da gravidade. Se eu pegar esta outra caneta e soltar as duas, elas vão cair com velocidades diferentes, tá? Por que elas vão fazer isso? Porque neste caso do nosso planeta, nós temos resistência do ar. Como é que a gente sabe, professor, que tem resistência do ar? Quando você estiver andando de carro, abre a janela e coloca só um pouquinho da mão, tá? Não vai colocar o braço todo lá não, pro lado de fora. Coloca só um pedacinho da mão assim pra fora do vidro, que você vai sentir um negócio, né? Uma força te empurrando para trás. Essa força é a resistência do ar. Então, como nós temos a atmosfera no nosso planeta, existe resistência do ar. Isso faz com que os objetos caiam de forma diferente, tá? Porém, se não tiver resistência do ar, acreditem, gente, os objetos vão cair igual. Foi feita um experimento lá na Lua, quando o homem foi lá, né, naquela missão Apollo, em que um astronauta, ele deixou cair um martelo e uma pena na Lua. Martelo e a pena. E eles caíram igual. E olha que na Lua ainda tem a aceleração da gravidade, né, que é 1,6. No nosso planeta a gente sabe, né, que a aceleração da gravidade está aqui, ó, quanto que vale? Aproximadamente 9,8. Tem lugares no planeta que é 9,7 alguma coisa, chegando perto do 9,8. E tem uns lugares que é 9,9. Depende da nossa altitude, tá? Em relação ao nível do mar. Então, quando esse astronauta deixa cair esse martelo e pena, se você dá uma pesquisadinha, dá uma pausa aí, abre uma nova aba e pesquisa aí sobre martelo e pena. Você vai assistir o vídeo lá do cara, do astronauta deixando cair e eles caindo igual. De novo, eles caem igual porque eu não tenho resistência do ar lá na Lua, certo? Na Lua não tem oxigênio, né? Não tem resistência do ar. Então eles caem igual. E pensa isso, gente. A missão Apollo foi em 1970 e pouco, né? Se não me engano. E o Galileu, quando é que ele viveu mesmo, gente? O Galileu? Olha lá, ó, olha lá a data, 1564 a 1642. Nessa época, ele já tinha previsto, já tinha escrito que isso aconteceria. Mas demorou muito, muito tempo para a gente conseguir comprovar essa lei, né, de que os objetos caem igual quando a gente não tem resistência do ar, tá? Vamos lá na tela de novo? Neste tipo de movimento, a única aceleração que o objeto experimenta é a aceleração gravitacional. O que isso quer dizer, gente? Na hora de falar sobre fórmulas, eu vou escrever direitinho para vocês, mas já vamos comentar. Quando trata-se de queda livre e lançamento vertical, eu não vou utilizar aquelas acelerações que a gente conhece. A fórmula é a mesma, porém, no lugar do A de aceleração, vai aparecer para a gente na nossa fórmula o G da gravidade, tá? Então, toda a aceleração, no caso de queda livre e lançamento vertical, vai ser a gravidade, tá? A gente vai falar um pouco sobre sinal, orientação para cima e para baixo. Então, todo tipo de aceleração aqui será a aceleração da gravidade. Volta lá na tela. Representada por G, que na Terra tem um valor aproximado de 9,8. Em queda livre, a velocidade do objeto aumenta. Isso aqui é importante, hein? Nossa Senhora! A velocidade do objeto aumenta a cada segundo que ele cai. Você lembra o que é aceleração? Aceleração é mudança de velocidade. O que significa mudança de velocidade, gente? Essa velocidade ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir. No caso da queda livre, essa velocidade sempre vai aumentar com o passar do tempo. Isso daqui é extremamente importante, tá? Anota aí no seu material, anota no seu caderno, porque isso aqui é questão de prova, tá? Questão de prova importantíssimo. Beleza? Voltando lá. A aceleração constante, né? Esse é o valor. A velocidade aumenta com o tempo. Despreza a resistência do ar em condições ideais, é claro, e o movimento é vertical para baixo. Tem uns outros livros, né, umas outras matérias que falam que ao invés de queda livre a gente pode chamar de movimento vertical para baixo. Tudo bem até aqui? Então Galileu escreveu sobre isso daqui, um cara extremamente importante, né, para a nossa história e para a física, claro. Nestes casos,
lembre-se que a aceleração vai ser da gravidade. A aceleração da gravidade e não a aceleração lá da cinemática que a gente já aprendeu. Beleza? Então, queda livre está aí. Essas são nossas principais características. Próximo, lançamento vertical. Bom, se eu soltar o objeto, ele cai, queda livre. E no caso do lançamento vertical, o que acontece? Eu tenho que pegar o meu objeto e jogar ele para cima, né? Para ele subir. Neste caso, vai ser quase que o inverso, né? Quase não, totalmente o inverso da nossa queda livre. Vamos lá na tela? O lançamento vertical é o movimento de um objeto lançado para cima ou para baixo, sujeito à aceleração da gravidade. Quando lançado para cima, o objeto desacelera até atingir uma altura máxima. O que isso significa, gente? Isso aqui é bem importante, é bem interessante, bem legal mesmo. O que acontece? Eu peguei a minha caneta, certo? Eu joguei ela para cima. Quando eu jogo ela para cima, ela vai perdendo a velocidade até que chega lá no momento, na minha altura máxima. A altura máxima, ela para. É isso mesmo. Então, nosso objeto está sujeito à aceleração, né? Óbvio. Eu vou jogar ela para cima, ela vai desacelerando, ou seja, ela vai perdendo velocidade até chegar num ponto máximo, não consegue mais subir. Ela para e inicia o movimento de queda livre. Tá? Então, o lançamento vertical, eu vou precisar analisar, na maioria dos casos, esses dois tempos, tá? Um tempo de subida e outro tempo de queda. A gente vai fazer uma questãozinha sobre isso hoje, para ficar um pouco mais claro. Mas, de novo, quando você lança esse objeto para cima, ele desacelera até chegar na sua altura máxima. Depois que chega na altura máxima, ele inicia o movimento de queda. Tá? Quando a gente falar de fórmulas, já vamos falar sobre algumas fórmulas, aí vocês vão observar que muda um pouquinho, né? A gente muda um negocinho aqui, um outro negocinho ali, as nossas velocidades. Uma delas vai ser 0, a gente vai adaptar as nossas fórmulas. Beleza? Então, queda livre, o objeto cai, né? Eu estou na parte de cima, né? E ele cai. No lançamento vertical, ao contrário, né? O objeto já está na parte de baixo e eu vou lançá-lo para cima, tá? Beleza? Vamos falar de fórmula? Agora o negócio fica legal, hein? Eu sei que você gosta de fórmula. Vamos falar? Então vamos lá. Vocês lembram lá da primeira fórmula que a gente falou lá na parte de cinemática, de velocidade? Eu vou separar aqui em duas partes, pessoal, a nossa tela. Aqui eu vou falar sobre queda livre. Queda livre. Aqui eu vou falar sobre lançamento vertical. Lançamento vertical. Perfeito. No caso de queda livre, volta aqui para mim, gente. No caso de queda livre, qual das minhas velocidades vai ser 0? A minha velocidade inicial ou a minha velocidade final? Pensa aí um pouquinho, vai. O quê? Qual é a velocidade que vai ser 0? A velocidade inicial, muito bem. A minha velocidade inicial vai ser 0. Eu estou segurando aqui a minha caneta e vou deixar ela cair. Qual que é a velocidade dela agora? Muito bem. Então a minha velocidade inicial no movimento de queda livre é igual a 0. Tá? Ela vai chegar no chão com a velocidade. Se você pensar numa bolinha, por exemplo, essas bolinhas que a gente compra na padaria, né, que você coloca lá uma moedinha de real, gira e sai. Se você joga no chão aqui, ó, largou, ela vai cair, quando chegar no chão ela vai quicar e vai até voltar, né? Ou seja, a minha velocidade final não vai ser 0, tá? Apenas a minha velocidade inicial. Então volta para a tela. Como que a gente vai traduzir isso para as nossas fórmulas aqui agora? Você lembra da fórmula aqui? Vovô e vovó ainda trabalham? Vovô e vovó ainda trabalham. Essa é a fórmula que a gente apresentou lá na aula de cinemática, né? Que você já assistiu, eu tenho certeza. Então, lembra que eu comentei com vocês que no caso de queda livre e lançamento vertical, a minha aceleração vai ser igual à gravidade? Essa informação vai ser importante, tá? Então, todas as fórmulas que nós veremos aqui agora, no lugar do A, de aceleração, eu vou substituir pela letra G, que é a gravidade. Posso fazer isso, professor? Posso. Por que eu posso fazer isso? Porque tudo que compartilha da mesma unidade de medida pode ser substituído. Nós falaremos daqui um pouco sobre potência numa próxima aula,
potência. E a gente vai observar que potência é trabalho. E trabalho é energia. Então, onde tem trabalho, eu posso substituir por energia. Porque compartilham da mesma unidade de medida. Assim como aqui. A aceleração é a mesma coisa que gravidade. Então, onde tem aceleração, posso colocar gravidade. Beleza? Show de bola, gente. Outro detalhe. Importantíssimo. Queda livre é para baixo, não é? Então, tudo que está orientado para baixo, pessoal, vai ser positivo. Tudo bem? Vou falar de novo. Se eu soltar o objeto, ele vai cair para baixo, né? Esse para baixo, pessoal, a gente fala que é para o centro da Terra. Porque o nosso globo, os países que estão lá embaixo... Eu vou desenhar um globo aqui, eu vou até apagar daqui a pouco, tá? Vamos lá na tela. Vamos imaginar, né? Aqui tá o América do Central, América do Sul, aqui em cima tem um negócio, aí aqui tem a nossa outra Europa, Paraná, aqui tá a Austrália, beleza. E aqui embaixo também tem um negocinho. Lindo, não, ficou... Isso aqui ficou lindo, né, gente? Pelo amor de Deus, olha esse planeta maravilhoso aqui. Então, se eu falasse pra vocês que tudo que eu solto cai pra baixo, significa que quem solta um negócio aqui iria pra cá? Faz sentido isso? Não faz. Quem tá aqui em cima faz sentido, né? Falar que vai pra baixo. Porém, então, como que a gente vai falar esse negócio aqui? Vou até apagar esse negócio aqui pra gente não passar vergonha, ó. Apaguei. Então, qual que é o correto de se falar? Tudo que eu solto é atraído pro centro da Terra. Show de bola? Então, tudo que está orientado para baixo, né? Tudo que está orientado pro centro da Terra, eu vou admitir que é positivo. Beleza? Quer um exemplo legal? Você tá andando de bike, pedalando ali dando a sua vida. Aí sai um cachorro. Sai um cachorro ali e começa a correr atrás de você. Se você está numa descida, como é que é essa sua velocidade? Ela aumenta consideravelmente, né? Até para pedalar fica mais fácil. Até coloca uma marcha mais pesada e ó, pedala e foge do cachorro. E se tivesse numa subida, gente? Se tiver numa subida, ixi, aí fica muito mais pesada a bicicleta, né? Fica muito mais difícil de pedalar. Por que isso acontece? Porque tudo que está orientado para cima, eu vou estar indo contra a gravidade. Beleza? Então, volta aqui na tela, vamos continuar. Vou apagar nosso planetinha lindo, tá? Tchau, planetinha lindo. Foi. Então, tudo que está orientado para baixo será positivo. Perfeito? Queda livre, então, todas as fórmulas de queda livre, a aceleração da gravidade será positiva. Amores, quanto que é a minha velocidade inicial aqui? Nossa velocidade inicial é 0, então eu não preciso usar. Você está lembrado que tudo que tem essa bolinha, tudo que tem a bolinha significa que é inicial, não é? Então beleza. Voltando para nossa tela. Então como é que vai ficar aqui a minha primeira fórmula de velocidade? A minha velocidade vai ser simplesmente, gente, a gravidade vezes o tempo. Professor, é só isso? Acredita nisso, gente? É só isso. No lugar da aceleração eu coloquei gravidade e o meu tempo continua sendo a mesma coisa. Primeira fórmula de velocidade está aí na tela para vocês. A nossa segunda fórmula é a equação de Torricelli. Caraca, professor, se eu falar toda vez essa equação, vou falar toda vez. Vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Perfeito? Neste caso aqui, gente, como que eu vou traduzir essa fórmula para o movimento de queda livre? Qual que é a minha velocidade inicial mesmo? 0. Velocidade inicial não existe quando trata-se de queda livre. O que eu vou substituir agora, amores? Olha só, minha velocidade continua sendo ao quadrado igual 2 vezes. Lembra o que a gente falou da aceleração? No lugar da aceleração vai ser a nossa gravidade. E no lugar da distância, gente, volta aí para mim. A nossa distância vai ser agora nesse sentido, certo? Então a minha distância vai ser, na verdade, uma altura. Olha lá o H de altura. Caraca, professor, lindo, lindo, lindo. Vou até deixar esse H um pouquinho mais bonitinho para ficar legal. Tá aí. Então, eu vou fazer duas coisas com essa fórmula aqui. Duas coisas. Primeiro, esse quadrado vai passar para lá em forma de raiz. Perfeito? Então, vai ficar a velocidade que é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Essa é a segunda fórmula. Professor, quando é que eu vou usar? Volta lá para a tela. Quando é que eu vou usar essa primeira fórmula de velocidade e essa segunda fórmula de velocidade?
É a questão que manda, gente. Se a questão falar para você só de gravidade vezes o tempo, você vai usar a primeira fórmula. Agora, se a questão falar para você sobre a altura. Ah, professor, entendi. Então, se fala sobre a altura, eu uso a segunda fórmula. Se fala apenas sobre gravidade e tempo, ou seja, só o tempo, né? Eu vou usar a primeira fórmula. Pô, fácil demais, hein? Catapimbas. Voltando lá. O que eu vou fazer agora? Nessa segunda fórmula, gente, nessa daqui, eu vou isolar a minha altura. Então, como é que eu vou fazer isso? Tudo que está multiplicando passa para lá como? Muito bem, dividindo. Então, a minha altura vai ser a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Deixa eu até circular isso aqui também. Pessoal, isso que eu faço aqui para vocês chama-se dedução de fórmula. Eu não quero que você saiba essa dedução. Não preciso que você saiba. Eu preciso que você saiba essas fórmulas que eu coloco aqui, assim, ó, circuladinha. Por que o senhor faz isso, professor? Porque eu gosto de mostrar para você que essas fórmulas vêm de algum lugar, tá? Eu não acho legal só cuspir e falar assim, gente, a fórmula é essa, se vira e aplica. Não, a gente está aqui num projeto maravilhoso em que nós vamos sair do zero até o 100%, certo? Então, essas fórmulas elas saem de algum lugar e é desse modo que os físicos, né, na época pensam um pouquinho, na verdade é um pouco mais complicado que isso, mas isso aqui é um resumo de como que essas fórmulas aparecem para vocês, tá? Então, temos 2 fórmulas de velocidade e uma fórmula de altura, beleza? Quando a gente usa quando usa a outra, a gente já está sabido. No caso da primeira fórmula só tem o tempo, no caso da segunda fórmula eu não tenho tempo, eu tenho altura. Perfeito, gente? Tranquilo? Tá a tela aí para vocês mais uma vez, dá pausa, anota essas fórmulas que estão circuladas, tá? Novamente, eu não preciso que você saiba a dedução da fórmula, perfeito? Então vamos lá, gente. Essas são as fórmulas da nossa queda livre de objetos. Agora vamos falar de lançamento vertical. Lançamento vertical, gente. Olha que coisa maravilhosa o nosso lançamento vertical. O que vai mudar aqui, amores? No caso de lançamento vertical, eu estou jogando tudo para cima, certo? Minha caneta está aqui e eu estou jogando ela orientada para cima. O que significa isso em relação à gravidade? Tudo que está orientado para cima, minha gravidade vai ser negativa. Vai mudar a fórmula, professor? Vamos ver se vai mudar? Tela para vocês. Ah, desculpa, esqueci de um detalhe. Incrível. Gente, qual velocidade que vai ser zero? A inicial ou a final? Lembra que a gente comentou? Se eu jogar esse objeto para cima, ele vai desacelerar até chegar numa altura máxima. Depois que chega nessa altura máxima, ele vai cair. Muito bem. Então, vamos lá para a tela de novo. A minha velocidade final aqui vai ser zero. Então, vamos traduzir aqui nas fórmulas de novo. Velocidade inicial, menos 2 vezes a... Perdão, gente, eu já estou colocando a fórmula... Uma fórmula a mais aqui, ó. Desculpe. Vamos lá, de novo. Caneta. Velocidade, vovô e vovó, ainda trabalham, não é isso? Perfeito. Então, a minha velocidade final vai ser zero, então isso aqui vai ser zero. Igual, velocidade inicial, que eu preciso que ela exista, menos g da gravidade vezes o tempo. Esse cara aqui está negativo, como é que ele vai para lá? Positivo. Então, minha velocidade inicial vai ser gravidade vezes o tempo. Ué, professor, igualzinho a fórmula da queda livre? Igualzinho. Qual que é a diferença? Lançamento vertical, eu vou ter velocidade inicial. Queda livre, eu vou ter velocidade final. Beleza? Então, voltamos para a nossa tela. O que eu preciso que a gente saiba aqui? A fórmula de... Essa daqui, gente, ó. Essa daqui vai ser a mesma, tá? Vai ser a mesma no lançamento vertical. Então, vai continuar sendo raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura, tá? Mesma coisa. E o que vai mudar? Essa aqui é a velocidade inicial, tá? Claro, a velocidade final é zero. E o que eu preciso que a gente saiba aqui? Tempo de subida, tá? Que a nossa fórmula vai ser essa daqui, né? Essa mesma fórmula aqui, ó. Só que eu só vou fazer o seguinte: essa gravidade está multiplicando, ela vai passar para lá dividindo. Então, meu tempo de subida vai ser a velocidade inicial
dividido pela gravidade, tá? E a minha fórmula de altura vai ser, adivinha, a mesma coisa. Velocidade inicial ao quadrado dividido para 2 vezes da gravidade, tá? Então, volta aí para mim. O que a gente precisa saber aqui? Qual a diferença principal de lançamento vertical para queda livre? Lançamento vertical, tudo vai para cima, sinalzinho de negativo. Queda livre, tá tudo indo para baixo, sinalzinho de positivo da nossa gravidade. Na tela para vocês, dá pausa, anota, pega seu caderninho e vamos tentar fazer algumas questões. O que vocês acham, gente? Eu acho que a gente dá conta, hein? Vamos ver? Primeira questão na tela para vocês, ó, uma questãozinha da UFMG. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser... Ó, faltou as alternativas aí, mas eu queria mesmo que a gente não colocasse as alternativas. Então vamos lá, gente. Ele pediu pra gente a altura máxima. Ou seja, como que a gente vai calcular essa altura máxima? A nossa altura máxima. Vamos botar lá pra gente ver? Como é que a gente calcula a altura máxima, gente? Ah, tá aqui, né? Tá esperto, não tá? Então vamos lá, ó. Vai ser a nossa altura máxima, velocidade ao quadrado, dividido para 2 vezes a gravidade. Perfeito, lindo, maravilhoso, incrível. Eu tenho minha velocidade inicial? Tenho. 2 vezes a nossa gravidade. Então minha altura vai ser... Qual que é a velocidade? Dá 8, né? 8 ao quadrado, dividido para 2 vezes a gravidade. Quanto que é a gravidade, gente? Bota aqui pra mim, cadê vocês? Quanto que é a gravidade? Se ele não falou nada, a minha gravidade é sempre 10. Esse valor a gente tem que saber? A gente tem que saber obrigatoriamente. Beleza? Voltamos lá na questão. A altura vai ser 8 ao quadrado, que dá 64. 2 vezes 10 dá 20. A altura vai ser... Eu vou fazer essa divisão aqui com vocês, ó. 64 dividido para 20. Tá assistindo as aulas de matemática? Poxa, eu espero que sim, tá? Espero que sim. Vou fazer essa divisão, mas é uma divisão bem simples, né? Claro. Mas lembre-se que se você não praticar, você não vai sair do lugar, tá? Então vamos praticar, vamos fazer. Tá lá. Quantas vezes eu vou multiplicar o 20 para chegar no 60? E 4, né? 3. 3 vezes 20 dá 60. 64 menos 60 resta 4. O que faz agora, gente? 0 e vírgula. Quantas vezes? 2. 2 vezes 20. 40. 40 menos 40. 0. Então a minha altura 3,2 metros. Pelo amor de Deus, né, gente? Meu Deus do céu. Fácil demais essa questão da UFMG. É claro que aqui ela está cobrando de vocês só esses conhecimentos, né, sobre a fórmula. Ah, professor, não vou lembrar da fórmula do dia. Se você lembrar da equação de Torricelli, muito provavelmente você já vai conseguir resolver essa questão. Lembre-se que se eu estou falando de queda livre, né, ele falou que está falando de quedas, sempre que falar de queda livre, tudo vai ser positivo. Beleza? Tranquilo? Na tela de novo, dá pausa, anota e vamos para a nossa segunda questão de hoje. Analise as sentenças a seguir sobre o movimento de queda livre e julgue como verdadeiro ou falso. Vamos lá, gente? Vamos tentar julgar esses itens. A massa de um corpo influencia no movimento de queda livre? Lembra do martelo e da pena que a gente falou? Se a gente soltar martelo e pena ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vão cair juntos. Então, tá falando que a massa de um corpo influencia? Não influencia. Falso. Independente do peso, né? Independente da massa desse corpo, eles vão cair igual. Ah, professor, mas isso não acontece. Não acontece porque nós temos resistência do ar. Nesses conhecimentos, nesses conteúdos de queda livre e lançamento vertical, nós não temos resistência do ar. Nós só temos... o quê? Tudo bem. Tudo cai igualzinho. Perfeito? Questão 2. Segunda afirmativa. A velocidade de um corpo em queda livre
é inversamente proporcional à duração do movimento? Falso, falso, falso. Lembra que eu pedi para você anotar? Quanto mais o corpo cai, quanto mais tempo ele cai, maior vai ser a sua velocidade. Ou seja, isso é diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais tempo o corpo vai cair, maior vai ser a sua velocidade. Você anotou isso, não anotou? Muito bem. Vamos lá? Tudo bem até aqui, gente? Ó, a gente já tem o gabarito já, né? Se as duas primeiras são falsas, a gente já sabe qual que é que tem que marcar. Terceira, a aceleração da gravidade local atua nos corpos em queda livre? Verdadeiríssimo, né? Sem dúvidas nenhuma. Lembra que a gente falou? É de 9,7, né, até 9,9 são valores da nossa gravidade. Então, tudo depende dela, né? Se você solta um objeto para cair aqui, vai ser diferente do que você soltar um objeto lá na praia, em que você está no nível do mar. Perfeito? Então, corretíssimo. Quarta afirmativa, no vácuo, uma pena e uma bola de golfe caem com a mesma velocidade em queda livre. Nossa senhora! Certíssimo, né? Foi um exemplo que nós falamos hoje, não foi, gente? No caso do exemplo, foi o martelo e a pena, né? Foi o experimento que realmente foi feito. Então, se você joga coisas com massas diferentes, eles vão cair exatamente iguais. Gabarito letra C de acertei. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Próxima questão, questão de número 3. Vamos tentar fazer, gente, de número 3? Quanto tempo... Ó, essa palavra aqui é interessante, hein? Se fala que é aproximadamente, já saiba que provavelmente não vai ser o resultado que você vai achar, tá? Vai ter um resultado um pouquinho diferente. Uma fruta que caiu de uma árvore, localizada a uma altura de 25 metros, leva para tocar o chão. Despreza a resistência do ar e considere G igual a 10. Esse G igual a 10 não é obrigatório aparecer, tá? É um negócio que a gente já tem que estar sabido. Se fala sobre gravidade, a gente já tem que saber que vale 10. Beleza? Voltando lá pra tela. O que ele pediu pra gente fazer aqui, gente? Ele pediu uma fruta que caiu de uma árvore localizada a 25 metros. Ou seja, quanto tempo? Ele quer saber o tempo. Para achar o tempo, a altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Mesma forma que a gente acabou de utilizar, né? Professor, por que eu vou usar essa? Porque ele te deu o valor da altura, tá? Então, no lugar da altura, vamos substituir valores, hein? No lugar da altura vale 25, gravidade 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Tá assistindo as aulas de matemática? Já falei, gente. A matemática vai acompanhar a física em tudo. Se não tá sabendo fazer cálculos desse sentido aqui, a gente vai ter uma certa dificuldade, tá? Então, voltando aqui, o que vai acontecer, amores? Esse 2 está dividindo, não está? Como é que ele vai para o outro lado? Tudo bem. 25 vezes 2, 50. 50 igual a 10 vezes t ao quadrado. Esse cara está multiplicando. Como é que ele vai para lá? Então, t ao quadrado, 50 sobre 10, corta 0 com 0. Então, nós temos que tempo ao quadrado é igual a 5. Ah, professor, 5 segundos, olha lá. Letra D. Calma lá, meu querido. Vamos com calma. E esse 2 aqui? O que significa ele, gente? Expoente. Como que ele passa para o outro lado? Se está ao quadrado, passa para lá em forma de raiz. Então, voltando na tela. Eu tenho t igual a raiz quadrada de 5. Gente, qual que é a raiz quadrada de 5? Agora tá fácil, hein? Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 5 tem que ser um pouquinho maior do que 2. Qual a opção que a gente tem ali? Na verdade, é 2,23, tá, gente? 2,23 é a raiz quadrada de 5. Mas observa que ele falou o que ali em cima pra gente? Aproximadamente. Então, é aproximadamente 2,24 segundos. Dá pausa, anota. Ó, quando eu falo pra você anotar, é pra você anotar mesmo, tá? É pra você escrever, né? Pra você tirar uma foto, quando eu falo pra você tirar um print, é pra você colocar no seu material. Matemática e física, né? Exatas, no geral, é construção. Eu posso resolver 1000 questões aqui pra você assistir. Se você não resolver sozinho nenhuma, não vai ter adiantado nada, tá? Então eu preciso que você copie as questões, tenta resolver. Agora que você já viu fazendo, volta o vídeo um pouquinho, dá uma pausa e tenta resolver sozinho. Faz isso por mim. Combinado? Tô de olho, hein? Tô de olho. Próxima questão.
Questão de número 4. O FRJ, hein? Ah, essa é boa, gente. Essa é maravilhosa. Olha lá o que está escrito pra gente. Um corpo em queda livre percorre uma certa distância vertical em 2 segundos. Logo, a distância percorrida em 6 segundos será... Ah, professor, que fórmula agora? A mesma, gente. A mesma. Você percebeu que é a mesma? Cai várias vezes. Percebeu a importância dela? Lembra que estou preparando para vocês uma aula só de exercício, tá? Somente exercício. Nesse dia, vamos resolver exercício. Vamos lá, amores. Altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido para 2. No primeiro momento, H é igual... Qual que é a minha gravidade, gente? 10. Quanto tempo que é? A priori, 2. 2 ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho... Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 2, 20 metros. No outro caso, a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos lá, amores. Gravidade continua sendo 10 vezes... Qual que é o tempo agora? 6 segundos. Muito bem. Dividido por 2. Então eu tenho 6 ao quadrado, que é 36. Quanto que é 10 vezes 36? 360. 360 dividido por 2, 180 metros é a nossa altura. E aí, meu querido? E aí? E aí, meu consagrado? Daqui pra cá, aumentou quantas vezes? 9 vezes maior. Se você pegar o 20 e multiplicar por 9, 9 vezes 2 é 18, né? Ou seja, 180 metros. Esse aqui é 9 vezes maior. Você entendeu isso? Você entendeu? Eu tinha 2 segundos. Eu fui para 6. Ou seja, eu multipliquei por 3. Não é? Não é 3 vezes maior? 2 para 6 é 3 vezes maior. O que aconteceu com a minha altura? Multiplicou por 9. Professor, como assim? Eu multipliquei o tempo por 3 e minha altura ficou multiplicada por 9? Por que isso? Porque o meu tempo, gente, o meu tempo está ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? Tudo bem, 3 ao quadrado é 9, né? Então, percebam que essa proporção é nesse sentido, tá? Se eu dobro o meu tempo, a minha altura vai ficar multiplicada por 4. Por que 4? Porque 2 ao quadrado é 4. Lindo, maravilhoso. Na tela de novo para vocês. Tira seu print, anota no seu material e vamos para a nossa última questãozinha de hoje sobre queda livre e lançamento vertical. Essa vai ser boa, hein? Mackenzie fala desse jeito pra gente. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira de uma sacada de um prédio com velocidade inicial de 10. Perfeito. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada com velocidade de 30 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Adote G igual a 10 e despreze as forças dissipativas. Eita, e agora, gente? Conseguimos entender que eu tenho duas situações aqui? A primeira é uma situação em que eu vou trabalhar com o meu lançamento vertical e a segunda é um movimento de queda livre. Por quê? Depois de que o objeto depois que ele atinge o máximo, ele começa a cair. Ou seja, quando cai a gente começa a trabalhar com queda livre. Vamos lá de novo? Então, como que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso primeiramente descobrir a minha altura, né? Quanto tempo que ele demorou para subir até lá. Então, velocidade é igual a velocidade menos gravidade vezes o tempo. Por que eu vou usar essa, professor? Por que eu não vou usar a outra? Aqui ele só deu pra gente o quê? Só deu a velocidade. Lembra que a gente falou uns slides atrás? Se ele te der somente velocidade, é assim que a gente tem que interpretar a nossa questão. Então, voltando. Qual que é a minha velocidade final, gente? No primeiro momento, minha velocidade final é 0. Lembra, né? Lançamento vertical, velocidade final 0.
Qual que é a minha velocidade inicial? 10. Quanto que vale a gravidade? 10 também. Como é que a gente faz isso aqui? Muito bem. Esse cara que está negativo passa para lá positivo. Então eu tenho 10t igual a 10. O 10 está multiplicando, vai para lá como? Dividindo. Então t é 10 que divide 10, que é igual a 1 segundo. Perfeito? Professor, e aquela fórmula lá de tempo de subida? Podia ter usado ela? Podia. Seria até um pouco mais fácil. Eu coloquei essa fórmula aqui só pra gente ver que eu posso resolver das duas formas. É por isso que a gente fala as duas fórmulas para vocês. Vocês lembram da fórmula de tempo de subida? Como é que é a fórmula de tempo de subida? Volta lá. Cadê seu material? Tá anotando, não tá? Tá anotando, pô. Então vai ser a minha velocidade inicial dividido pela gravidade. Qual que é a velocidade inicial? 10. Qual que é a gravidade? 10. Quanto que é 10 dividido por 10? 1 segundo. Não é a mesma resposta? 1 segundo e 1 segundo? Posso usar qualquer uma das duas, professor? Pode. Se, professor, não lembrei no dia da prova, não lembrei dessa fórmula de tempo de subida, mas eu lembrei dessa daqui, que o senhor falou várias vezes lá na aula de cinemática. Resolve também? Resolve. Qualquer uma das duas que você quiser, resolve o seu problema. Segunda parte da questão, parte de queda livre. No meu caso de queda livre, velocidade mais gravidade vezes o tempo. Professor, posso usar a fórmula de tempo de queda? Perdão. Posso usar tempo de queda? Posso. Vamos usar tempo de queda? Você lembra como é que é a fórmula? Lembra, né? É igualzinha. Tempo de queda, velocidade final, dividido pela gravidade. Deixa eu apagar essa bolinha aqui para não ficar feio. Vamos lá? Vamos fazer? Qual que é a minha velocidade final, gente? Velocidade final 30 metros por segundo. Qual que é a gravidade? 10. Corta 0 com 0. 3 dividido para 1, então meu tempo de queda é 3 segundos. Fácil, hein? Professor, depois que faz com fórmula é fácil demais. Exatamente. Por isso que a gente está aqui. Por isso que eu estou aqui, para ensiná-los a forma mais fácil de resolver. Ou seja, amores, quanto tempo que ele ficou subindo? 1 segundo. Quanto tempo que ele ficou caindo até chegar no solo? 3. Professor, mas isso não faz sentido. Faz. Sabe por que faz sentido? Porque ele está falando que foi da beira de uma sacada. Se eu estivesse falando da minha caneta, que eu joguei, subiu e caiu na minha mão de volta, aí eu só precisaria fazer um tempo, porque o tempo de subida seria exatamente igual ao tempo de queda. Mas como eu estou na beira de uma sacada, é como se eu estivesse jogando daqui, né, daqui até ela cair no chão. Aí a gente tem diferença de altura, tá? Então 3 mais 1, 4 segundos foi o tempo que ela ficou no ar. Tanto do momento que eu joguei até o momento que ela caiu no chão. Beleza, meu pessoal? O que você achou dessa questão? Momento print, momento pausa, anota no seu material essa questão da Mackenzie maravilhosa, sensacional, nunca nos decepciona. O que você está achando das aulas? Boas, hein? Incríveis? Tá lá, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre queda livre e lançamento vertical. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam estudando acima de tudo, tá? Contem conosco nesse projeto maravilhoso, Construindo Vencedores. Meu nome é professor Matheus Tainan, eu ensino física, essa matéria que é apaixonante. Eu faria isso aqui tudo de novo, gente. Faria faculdade de novo, passaria em vestibular de novo, faria tudo de novo, só para ter o prazer de estudar essa matéria maravilhosa. Então, fiquem com Deus, beijos e abraços, até a próxima e valeu!